Olá, meninos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início aí a mais uma aula de física, né? A data 11/8/2020, então, física primeira série. O assunto abordado na nossa aula será as leis de Newton e suas aplicações. Então, nós falaremos aí da segunda lei de Newton. Só fazendo uma retomada, na aula da semana passada, nós falamos da primeira lei de Newton, né? Sobre a inércia. Então, hoje nós falaremos aí da segunda lei de Newton. Então, sigam aí comigo, tá bom? Então, vamos lá. Então, a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Então, o que é essa segunda lei de Newton, né? Ela retrata: se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, haverá alteração no estado de movimento de um corpo. Então, observando aqui a imagem que nós temos, são uma mulher e um menino empurrando aí um carro. Então, para que esse carro se mova, os dois aqui, ó, estão aplicando forças, né? E essas forças, elas são diferentes de zero. Quando essas duas pessoas aqui estão empurrando esse carro, ele está se movendo, a velocidade dele aumenta. E, consequentemente, ele vai adquirir uma aceleração, visto que essa aceleração está em relação com o tempo, né? Então, aqui nós temos a segunda lei de Newton aplicada. A fórmula que nós vamos utilizar será força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essa seta aqui em cima da força e da aceleração significa módulo, tá? Então, a segunda lei de Newton, né, o princípio fundamental da dinâmica. Então, a resultante F das forças aplicadas a um ponto material de massa M produz uma aceleração A tal que. Então, a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Falando aqui sobre as unidades de medida. A força será em Newton, a massa quilograma e a aceleração metro por segundo ao quadrado. Tipos de movimento. Nós teremos dois tipos de movimento. O movimento acelerado e o movimento retardado. Então, no movimento acelerado, a força e a velocidade têm o mesmo sentido. Então, nós temos a imagem aqui que retrata isso. Então, nós temos um corpo, né, uma pessoa empurrando uma bolinha. Então, vejam que a velocidade e a força resultante estão no mesmo sentido, que no caso é para a direita. Visto, né, que temos provocado uma aceleração, porque ele está aplicando uma força, a velocidade está aumentando. Mas é acelerado porque tem o mesmo sentido. No movimento retardado, a força e a velocidade têm sentido contrário. Então, a força ela vai se opor ao movimento. Então, na segunda imagem aqui, ó, nós temos a pessoa empurrando bolinha. Então, a força aqui está sendo aplicada para a direita, mas a velocidade tem sentido para a esquerda. Então, vejam que temos aqui, ó, sentidos contrários da velocidade e da força. E para facilitar a compreensão aqui, nós vamos fazer a resolução de alguns exemplos, tá bom? Então, o exemplo 1. Uma partícula de massa 2 kg sofre a ação de uma força constante de intensidade 10 newtons. Qual é o módulo da aceleração adquirida pelo bloco? Então, desde o semestre passado, eu comentava com vocês que facilita quando nós retiramos os dados do exercício para, então, aplicarmos os valores numéricos na fórmula. Então, isso que nós iremos fazer aqui, ó. Então, a massa vale 2 kg, a força 10 newtons, e ele está procurando a aceleração. Então, usando a fórmula da segunda lei de Newton, né, do princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força equivale a 10 newtons, que é igual a massa, 2 kg, vezes a aceleração, que é o que eu estou procurando. Então, aqui troquei os dois de lugar, tudo para lá, tudo para cá, para facilitar. Então, ficou 2 vezes A igual a 10.
Então, a aceleração vai ser 10, né? O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 10 dividido por 2, a aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? O exemplo 2. O bloco da figura a seguir está apoiado em um plano horizontal sem atrito. Isso quer dizer, pessoal, que sem atrito, que onde ele está apoiado aqui, ó, é liso, tá? Então, não causa nenhum atrito nesse bloco, quando a gente aplica uma força. E submetida à ação das forças F1 e F2 paralelas ao plano e de mesma direção e sentido, sabendo-se que a massa do bloco é 5 kg, a força 1, 12 newtons, e a força 2, 8 newtons, determine o valor da aceleração imposta ao bloco. Então, nós temos aqui esse bloco de massa 5 kg, nós temos duas forças sendo aplicadas nesse bloco, visto que elas estão no mesmo sentido, né, no caso aí para a direita, e ele quer saber qual o valor da aceleração. Então, retirando aqui as informações do exercício, a massa, então, 5 kg, a força 1, 12 newtons, a força 2, 8 newtons, então está procurando aí a aceleração. Então, utilizando aqui a fórmula da segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa força resultante vai ser F1 mais F2, que é igual a massa vezes a aceleração. F1, né? Então, a primeira força aí, 12 newtons, mais F2, 8 newtons, que é igual a 5, né? Que é a massa vezes a aceleração. Então, aqui eu somei, ó. 12 mais 8, 20. Então, 20 igual a 5 vezes A. Então, chegou nessa parte, tudo para lá, tudo para cá. Só troquei esse lugar. Ficou 5 vezes A igual a 20. Então, a aceleração é igual a 20 dividido por 5. A aceleração equivale a 4 metros por segundo ao quadrado. O exemplo 3. Uma força horizontal de 30 newtons atua sobre um corpo que inicialmente se encontra em repouso. Se ele está em repouso desde o semestre passado, né, nós vimos que todo corpo que está em repouso, a velocidade inicial vale 0. Sobre a superfície lisa e horizontal, então a superfície, né, que está aplicado aí, esse corpo, ela não tem atrito. Após 2 segundos, sua velocidade é de 30 metros por segundo. Calcule a massa do corpo. Então, o primeiro passo é tirar os dados do exercício. Então, a força resultante é 30 newtons, o tempo, 2 segundos, a velocidade, 30 metros por segundo, e está procurando aí a massa do corpo. Aqui, pessoal, nós teremos que utilizar, então, essa fórmula que nós já tínhamos visto, né, no semestre passado, né, falando velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, para que a gente consiga, então, encontrar a massa do corpo. Então, a velocidade vale 30, velocidade inicial vale 0, porque o corpo ele está em repouso, mas a aceleração, que nós aqui não temos, né? E o tempo equivale a 2 segundos. Então, aqui, ó, eu já posso anular, né? Porque vale 0. Então, aqui vou trocar de lado. Então, ficou 2 vezes A igual a 30. Então, tudo para lá, tudo para cá. Então, a aceleração vai ser 30, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 30 dividido por 2, a aceleração 15 metros por segundo ao quadrado. Depois que eu encontrei aqui a aceleração, aí eu posso colocar, então, o valor numérico na fórmula da segunda lei de Newton. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante equivale a 30 newtons. A massa nós estamos procurando, a aceleração vale 15. Então, tudo para lá, tudo para cá. Então, 15 vezes m igual a 30. Então, a massa, 30 dividido por 15, a massa aí será 2 quilogramas.
Então, meninos, com os exemplos, aí nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, só vocês me chamarem lá no WhatsApp, lembrando dos exercícios na plataforma do Google Forms, tá? Assim que vocês receberem o bloco, vocês resolvam, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula.